Telespectador da TV SEI, estamos de volta com a série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Para a Federação Espírita Brasileira é muito importante o incentivo ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que ela criou uma reunião de estudos, um curso na sua sede em Brasília. E temos também este grupo que apresenta esse trabalho para a TV SEI. E utilizamos a metodologia do estudo minucioso do Evangelho, que foi iniciado por Honório Abreu, na União Espírita Mineira, no Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte, e que estão resumidos no livro Luz Imperecível. No dia de hoje, nós analisaremos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então nós vamos acompanhar aqui com o José Luiz um trecho do versículo sobre o tema. Nós vamos ler aqui o item 4 dessa lição do Evangelho, que é Jesus em casa de Zaqueu. Então é aquela história que Zaqueu subiu naquela árvore, devido ao seu tamanho, sua estatura, para ver Jesus. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para ver quantos tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te depressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Logo em seguida, mais à frente, diz que, assim que ele estava reunido na casa de Zaqueu, então, num momento ali de muita satisfação, de muito júbilo, ele diz: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Muito bem, vamos então agora aprofundar aí algumas questões sobre o tema. Então a primeira questão é a gente tomar nós nos atentarmos para algumas palavras, algumas situações que estão na passagem. Então a primeira delas seria o sicômoro. O que seria o sicômoro? Essa árvore, né? E a gente vai se basear na tradução do Novo Testamento feita pelo Haroldo Dutra Dias. E nessa tradução o Haroldo explica em uma nota de rodapé: é uma árvore da espécie da figueira, com frutos semelhantes, mas com folhas parecidas com as da amoreira. Esta árvore se alastra ocupando uma área de 18 a 24 metros de diâmetro. Era cultivada às margens da estrada, sendo adequada para os propósitos de Zaqueu nesta passagem. Então por isso que ele escolheu subir em um sicômoro, porque ela era cultivada à beira da estrada e, diferentemente do que a gente imagina, era uma figueira grande, uma figueira de porte grande, porque ela se alastrava por uma área de 18 a 24 metros, esse era o raio que ela ocupava, mas ela também se alongava a uma altura semelhante. Então era uma árvore de porte grande, uma árvore frondosa, e uma árvore não necessariamente fácil de se subir. Uma outra questão que a gente pode chamar a atenção é a primeira frase dessa passagem, no capítulo 19, item 1. Entrando na cidade, atravessava Jericó. Então aqui a gente vê a questão do verbo no gerúndio, entrando, que indica uma postura operacional sequenciada. Então Jesus, ele nunca estava parado, ele sempre estava se movimentando. Então ele atravessava Jericó. Então ele não era de Jericó e não ia ficar em Jericó. Ele estava vindo de um outro lugar, iria passar por Jericó. Ele estava vindo da Samaria, passaria por Jericó para ir depois em Jerusalém. E Jericó era uma cidade que na época ela era voltada sobretudo à questão monetária. Era uma espécie de cidade de câmbio, onde as pessoas trocavam moeda, enfim, para ir a Jerusalém, fazer as oferendas e pagar os tributos no templo. E fora isso, Jericó, em termos de moradas da alma, que é o que Honório sempre nos chama a atenção, ela se refere à questão dos interesses transitórios, dos interesses materiais. Então Jesus ele passaria por ali, justamente para tentar chamar a atenção das pessoas para sair
desse aspecto transitório, dessa questão dos interesses materiais, ou seja, convidar as pessoas para olhar a vida de uma maneira um pouco mais elevada. Então é interessante, é uma passagem, ele passa dali para ir para Jerusalém. Então isso também tem uma conotação, ele sai de uma situação mais horizontal por uma situação mais verticalizada, digamos assim, para os interesses superiores da vida. Então é um convite a isso. Nós temos no comentário de Kardec uma observação no item 7 desse capítulo, uma observação bastante interessante, porque ele comenta a questão do apego aos bens terrenos, né? Então a passagem de Zaqueu mostra a luta que nós vivemos e a busca de saber exatamente qual o ponto que divide ser apegado aos bens terrenos ou usufruir, porque nos foi concedido, porque nós conquistamos, para que nós possamos multiplicar essa riqueza ou multiplicar em benefício de outros. Então Kardec faz uma observação muito interessante, lembrando que o foco dessa passagem evangélica é alertar, ele usa bem o termo, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. E na literatura espírita, várias vezes nós vemos a questão da aduana da vida. Porque quando nós viajamos para um outro país, nós temos as receitas, os postos fiscais, que verificam nossa documentação, verificam as nossas malas, a nossa bagagem, para verificar se não há de nada irregular e ilegal. E depois de verificado, estamos tudo bem, nós podemos seguir a viagem. Na aduana da vida, ou seja, quando nós partimos do corpo físico, não há bagagem, não há documento. O que nós levamos conosco é exatamente as nossas qualidades morais, o conhecimento que nós adquirimos, aquilo que nós integramos em forma de conhecimento, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vivemos, as emoções, os sentimentos, as virtudes. Isto é que na aduana da vida nos acompanham. Então é uma forma de alertar que nós, naquele momento, nós estamos deixando para trás aquilo que nós guardamos, que nós nos apegamos. Nos apegamos a pessoas, nos apegamos a familiares, a netos, a sobrinhos, a filhos, a marido, a mulher, e nos apegamos a coisas que temos, a relógio, a mesa, a cadeira, o cantinho, o livro. E isso tudo dificulta a nossa passagem, o nosso retorno. Nós podemos usufruir. Quantas pessoas que são milionárias hoje têm uma vasta riqueza e fazem o bem, transformam isso em bens, são empresários muitas vezes desconhecidos e que multiplicam, gerando empregos, gerando conhecimento, levando bem-estar a inúmeras famílias, estão se desapegando. E nós então temos essa oportunidade de sermos chamados à reflexão sobre a questão do desapego aos bens terrenos. Eu só queria, antes disso, voltar a retomar o comentário do Flávio. Quando Zaqueu subiu a árvore, ele já falou que é uma árvore que é de difícil acesso. Nós sabemos que Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura. Então, para ele subir a essa árvore, que tinha de 18 a 24 metros de também altura, como de largura, né, seus galhos, para subir ele não subiu num lugar muito baixo, era um lugar alto. E Zaqueu morava em Jericó, que, como o Flávio disse, era uma cidade que representava os bens materiais. Grande comércio, grande troca de dinheiro, grandes palacetes, tudo era muito ligado à matéria. E Jesus passava, para mostrar que Jesus não era apegado aos bens materiais. E a citação do sicômoro, nas parábolas de Jesus, nada é ao acaso. Nada, nenhuma palavra, nenhuma descrição. Então Zaqueu subiu para mostrar que até aquele momento ele vivia na horizontalidade, ou seja, no pensamento egoísta. Quando a gente fala pensamento, muita gente fala, não, egoísmo é um sentimento, mas é uma forma de pensar. Nós somos egoístas quando nós pensamos
em tudo para nós, quando nós dirigimos a nossa atenção só para aquilo que nós gostamos e deixamos de pensar no outro. Então, é uma forma de pensar sem ser egoísta. E Zaqueu, naquele momento, ele estava deixando essa maneira de pensar egoísta para mudar o seu pensamento para as verdades que Jesus vinha trazendo. E o simbolismo disso é que ele fez todo um esforço e empreendeu toda a sua vontade para subir ao sicômoro. Quer dizer, ele estava bem alto, bem acima também da estatura de Jesus. Então, Jesus, para enxergá-lo, também teve que voltar o seu olhar para o alto. Não foi por acaso, ele não estava à altura dos olhos de Jesus, ele estava muito acima. Então a gente vê que aquele estado de espírito, aquele preparo íntimo em que Zaqueu já estava saindo da horizontalidade do egoísmo, que segundo a espiritualidade, as duas maiores chagas para o nosso que entravam o nosso crescimento é o orgulho e o egoísmo, Zaqueu já estava saindo dessa horizontalidade e indo para a verticalidade, que é o caminho natural de todos nós que estamos evoluindo. Então, essa disposição dele atraiu o olhar de Jesus. Então, Jesus parou, levantou os seus olhos para enxergar Zaqueu em cima da árvore. E ali ele se deparou com um coração que já estava preparado para a modificação interna, rumo à espiritualidade. Então a gente queria lembrar que nada nas parábolas ela vem ao acaso. É para nós meditarmos em cada uma delas e verificarmos o significado, não só para entendermos, porque o Evangelho, além de ser entendido, ele tem que ser praticado no nosso dia a dia. O que é que representa o Zaqueu em nossas vidas? O que é que representa o sicômoro em nossas vidas? O que é que representa a subida a este sicômoro? É isso que nós temos que meditar. Entender a parábola para colocá-la na nossa vivência. Será que nós já estamos em condição de subir no sicômoro? Ou ainda estamos nos rastejando na horizontalidade? É uma das indagações que nós deixamos para nós e para o telespectador que está nos assistindo. Qual seria a diferença entre Mamon e César? Porque tem a outra frase do Cristo, né? Dai a César o que é de César. Qual a diferença básica aí? Ambas essas, tanto César quanto Mamon, eles se situam metaforicamente nessa questão da horizontalidade. Mas a gente tem que aprender a conviver com ambos, digamos assim. Mas agora a gente vai ver o significado de cada um. Mamon, conforme o Haroldo Dutra Dias nos coloca na sua tradução de Novo Testamento, seria uma palavra de origem aramaica que significa recursos, posses, riqueza de qualquer espécie, seja dinheiro, imóvel, escravos ou outros bens. Nos escritos rabínicos, significa não somente dinheiro, mas todos os recursos, todas as posses de um homem, tudo aquilo que ele possui além do seu corpo e da sua vida, ou seja, tudo aquilo que pode ser convertido em dinheiro, que pode ser calculado. Ou seja, então tudo aquilo que está além do nosso corpo e além da nossa vida, do nosso espírito, seria Mamon, podemos dizer assim, estaria ligado à ideia, à noção de Mamon. César, por sua vez, ele é o símbolo do poder temporal daquela época, ou seja, do poder terreno, do poder, digamos assim, material daquele momento. E também era o símbolo da justiça terrena, o símbolo, digamos assim,
daquilo que a gente deveria obedecer ou seguir se vivêssemos naquela época. Então, da mesma maneira que hoje em dia nós temos nossas obrigações para ter uma vida justa, uma vida honrosa, podemos dizer assim, honrar com os nossos compromissos, pagar impostos, pagar, enfim, tudo aquilo que nós temos, cumprir esses compromissos, naquela época também as pessoas tinham que fazer isso. Então, dai a César o que é de César, estaria nessa linha. Ou seja, porque isso é natural da situação de nosso planeta e da situação em que nós nos encontramos. É um planeta bem materializado. Nós, para nos mantermos encarnados aqui, temos que dar condições de nosso corpo se manter. Então a gente tem que ter, digamos assim, tem que alimentar esse corpo, dar um lugar para esse corpo descansar e por aí vai. E nessa situação em que nos encontramos, tudo isso custa dinheiro. A gente tem que cumprir certas obrigações para ter direito a tudo isso. Então, dar a César o que é de César seria um pouco isso. A gente cumprir as nossas obrigações com a sociedade em que a gente está inserido, as regras dessa sociedade. Bom, então fica claro que quando nós estamos falando em mamon, nós estamos falando no uso inadequado do dinheiro e das condições materiais. É isso que tem que ficar muito claro. E aí vem a usura, né? Vem a avareza e o esbanjamento, uma série de questões de aparência, né? Utilizando o dinheiro e o poder. Sobre isso, então nós temos que lembrar de um fato, que nós não devemos servir a dois senhores, não é? É essa a mensagem, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lucas tem esse comentário com base no Cristo. Nenhum servo pode servir a dois senhores. E isso está em Caminho, Verdade e Vida, capítulo 142, onde Emmanuel nos chama a atenção. Então nós temos que perceber nas nossas dúvidas, nos nossos pensamentos, nas nossas angústias e ansiedades, a que Senhor nós estamos querendo servir? A quem que nós estamos dando vazão aos nossos pensamentos, prioridades? Então diz Emmanuel, a tarefa primordial do discípulo é compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. E é o mesmo Emmanuel que no livro Vinha de Luz, no capítulo 84, ele comenta João. Somos de Deus, é o título do capítulo. João diz assim, nós somos de Deus. Então nós temos que realmente buscarmos como meta em nossas vidas o entendimento e a compreensão da mensagem do Pai Celestial e sabermos estar no mundo sem ser do mundo, estar no mundo sem nos comprometermos com o mundo. E dando continuidade a este raciocínio que o César acaba de nos trazer, chamamos a atenção para o capítulo que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós destacamos aqui a palavra servir, porque a humanidade, e aí nem seria só do planeta, mas universal, possui apenas um Senhor. Nós devemos servir apenas ao Senhor Supremo do Universo, que é Deus. Se Mamon representa as coisas transitórias, os bens e os valores transitórios, nós não podemos servir aos bens transitórios. É o contrário. As coisas transitórias é quem deve nos servir, porque elas são os instrumentos que nos levarão ao Pai Celestial, que nos conduzirão à perfeição espiritual. Se nós passarmos a servir às coisas transitórias e materiais, certamente que seremos escravizados por esses valores transitórios. Logo, a consequência disto é
o sofrimento, a dor e a desilusão, porque somente as coisas perenes permanecem. E aqui, nas instruções dos Espíritos, que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito Pascal, ele começa assim: o homem, item 9, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. De modo que nós só possuímos de real aquilo que nós podemos levar aqui da terra. Ora, todos nós sabemos, independentemente do credo, da religião, da filosofia a qual nós nos filiamos, que quando nós deixamos a terra, nós não levamos sequer o nosso corpo, porque o nosso corpo nos desliga definitivamente dessas coisas transitórias. E Allan Kardec, aqui no item 8 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da desigualdade das riquezas, ele também traz uma frase muito interessante, porque ele começa o item dizendo assim: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. Ora, sendo as coisas materiais, tanto bens quanto valores, poderes, por exemplo, nós sabemos que ao deixar a terra, tudo isto fica aqui. E os homens, na sua prática milenar, têm construído guerras, destruições, inimigos, tudo em cima desses bens materiais, desses bens e valores transitórios, revelando que durante esses tempos que nós já vivemos, há milênios, o homem tem sido escravo de Mamon, escravo dos bens e dos valores espirituais. Estamos aqui para construir os valores reais, os valores que nos proporcionarão, em definitivo, a fraternidade, a caridade, o bem e, enfim, a paz que deve reinar nas mentes e nos corações de todos nós. Basta que nós troquemos os valores, deixemos de nos escravizar a Mamon para servirmos efetivamente a Deus. Voltando um pouquinho aqui no Zaqueu, a gente fica imaginando como Jesus saiu de uma distância tão longa, que ele saiu lá de onde ele estava até Jerusalém, mas lembrou que em algum lugar tinha alguém que estava já participando do seu convívio, querendo o seu convívio. Porque quando nós queremos ter o Mestre do nosso lado, ele estará sempre. Então, quando ele saiu lá da Samaria, lá da Galileia, com destino à Judéia, a Jerusalém, ele disse que ia passar primeiramente num lugar, porque tinha que encontrar com a pessoa. Os discípulos, inclusive, acharam ruim, porque eles iam dar uma volta grande, passar por um lugar que eles não queriam passar, mas Jesus, não, eu preciso passar ali. Lá ele foi e encontrou então com Zaqueu. Então todos têm aquela ideia de Zaqueu, por ele ser um publicano, ou seja, um coletor de impostos, e o chefe ainda, tinha ele como uma pessoa má, uma pessoa de má vida, uma pessoa que pautava a sua vida explorando as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes. Mas se nós formos ver aqui no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, na lição 23, no capítulo 23, ele fala assim: Zaqueu conversando com Jesus lá no alpendre da sua casa: Senhor, é verdade que tenha sido observado como um homem de vida reprovável. Desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiam na vida. Então Jesus percebeu aquele homem ali naquela distância toda, porque ele estava praticando bem. Ele estava buscando já uma reforma, procurando aplicar os seus bens materiais em ajuda do seu próximo, Aí continua: compreendo que aqui, em Jericó, havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso da vida. Então, o Zaqueu não é aquele monstro que a gente até hoje ainda faz dele. Era um ser que estava em evolução,
que já estava mostrando que já sabia aplicar os seus bens materiais em favor do seu próximo. É tanto que depois ele ficou tão emocionado com a presença de Jesus em sua casa que ele fez aquela oferta, né? Doarei metade dos meus bens. Ou seja, a mostra já de um pequeno desapego, né? Porque se fosse totalmente desapegado, ele dava todos os seus bens. Mas ele deu a metade, quer dizer, já é o começo do trabalho. Muito bom. Nós estamos aqui chegando ao final, né, dessa reunião de estudos sobre um capítulo muito importante, que é: nós não devemos servir a Deus e a Mamon. E aqui nós estávamos lembrando, pelos comentários e procurando fazer uma síntese, quando alguém estuda, trabalha, tem o seu emprego, tem a sua atividade profissional, paga imposto, paga todas as suas contas e leva a vida em torno disso, ele está atendendo a César. Agora a pergunta é: só atender a César? Se uma pessoa nessas mesmas condições trabalha, consegue recursos, mas gosta de ter o último modelo do automóvel para mostrar aos outros que ele tem dinheiro e tem poder, ou faz uma casa ou constrói um apartamento para mostrar aos outros, ele está servindo a Mamon. Se ele estiver utilizando do recurso financeiro dele para desmerecer o próximo ou constranger o próximo, ele está servindo a Mamon. Agora, se a pessoa tem os seus recursos financeiros, luta pela vida, paga imposto, tem também as suas limitações, seus erros, as suas dificuldades, mas se esforça em praticar a lei de Deus, ele está buscando servir a Deus apesar do erro. Então, nessa hora, é bom nós lembrarmos que simplesmente atender a deveres legais, eu diria que seria uma mera obrigação de cidadania, que não quer muitas vezes dizer a cidadania no sentido moral, ético e espiritual. Então, é esse o caminho que nós temos que começar a pensar. E de como utilizarmos das possibilidades e dos recursos para realmente servirmos a Deus. E a essa altura nós nos lembramos de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4, o comentário sobre os bons espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços em dominar as suas más inclinações. Então a questão é essa, é entender que nós temos dificuldade, temos limitação e buscarmos o caminho do aperfeiçoamento e do progresso. Nós agradecemos a atenção dos telespectadores da TV SEI e convidamos para que vocês continuem sintonizados, acompanhando essa série Estudos do Evangelho à luz do Espiritismo. Sendo adequada para os propósitos de Zaqueu nesta passagem. Então, por isso que ele escolheu subir em um sicômoro, porque ela era cultivada à beira da estrada e, diferentemente do que a gente imagina, era uma figueira grande, uma figueira de porte grande, porque ela se alastrava por uma área de 18 a 24 metros, esse era o raio que ela ocupava, mas ela também se alongava a uma altura semelhante. Então era uma árvore de porte grande, uma árvore frondosa, e uma árvore não necessariamente fácil de se subir. Uma outra questão que a gente pode chamar a atenção é a primeira frase dessa passagem, no capítulo 19, item 1. Entrando na cidade, atravessava Jericó. Então aqui a gente vê a questão do verbo no gerúndio, entrando, que indica uma postura operacional sequenciada. Então Jesus, ele nunca estava parado, ele sempre estava se movimentando. Então ele atravessava Jericó. Então ele não era de Jericó e não ia ficar em Jericó. Ele estava...
Telespectador da TV SEI, estamos de volta com a série Estudos do Evangelho à Luz do Espiritismo. Para a Federação Espírita Brasileira é muito importante o incentivo ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que ela criou uma reunião de estudos, um curso na sua sede em Brasília. E temos também este grupo que apresenta esse trabalho para a TV SEI. E utilizamos a metodologia do estudo minucioso do Evangelho, que foi iniciado por Honório Abreu na União Espírita Mineira, no Grupo Espírita Emmanuel, em Belo Horizonte, e que estão resumidos no livro Luz Imperecível. No dia de hoje, nós analisaremos o capítulo 16 do Evangelho. Com 4 tantos, ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Muito bem, vamos então agora aprofundar aí algumas questões sobre o tema. Então a primeira questão é a gente tomar nós nos atentarmos para algumas palavras, algumas situações que estão na passagem. Então a primeira delas seria o sicômoro. O que seria o sicômoro? Essa árvore, né? E a gente vai se basear na tradução do Novo Testamento feita pelo Haroldo Dutra Dias. E nessa tradução o Haroldo explica em uma nota de rodapé: é uma árvore da espécie da figueira, com frutos semelhantes, mas com folhas parecidas com as da amoreira. Esta árvore se alastra ocupando uma área de 18 a 24 metros de diâmetro. Era cultivada às margens da estrada, estava vindo de um outro lugar, iria passar por Jericó. Ele estava vindo da Samaria, passaria por Jericó para ir depois em Jerusalém. E Jericó era uma cidade que na época ela era voltada sobretudo à questão monetária. Era uma espécie de cidade de câmbio, onde as pessoas trocavam moeda, enfim, para ir a Jerusalém, fazer as oferendas e pagar os tributos no templo. E fora isso, Jericó, em termos de moradas da alma, que é o que Honório sempre nos chama a atenção, ela se refere à questão dos interesses transitórios, dos interesses materiais. Então Jesus ele passaria por ali, justamente para tentar chamar a atenção das pessoas para sair desse aspecto transitório, dessa questão dos interesses materiais, ou seja, convidar as pessoas para olhar a vida de uma maneira um pouco mais elevada. Então é interessante, é uma passagem. O segundo Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Então nós vamos acompanhar aqui com o José Luiz um trecho do versículo sobre o tema. Nós vamos ler aqui o item 4 dessa lição do Evangelho, que é Jesus em casa de Zaqueu. Então é aquela história que Zaqueu subiu naquela árvore, devido ao seu tamanho, sua estatura, para ver Jesus. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, para ver quantos tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te depressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Logo em seguida, mais à frente, diz que assim que ele estava reunido na casa de Zaqueu, então, num momento ali de muita satisfação, de muito júbilo, ele diz: Senhor, doa metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o